dirigindo Abraão à idade de 99 anos, apareceu e o Senhor lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Senhor nosso Deus, falai conosco, derramar o teu Espírito sobre nós, nos encha da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo nessa noite. Faz a obra, meu Deus. Fale com a tua igreja. Repreende toda enfermidade, todo mal. Que a tua graça caia sobre nós, em nome de Jesus. Sentado, meu Deus. Irmão, na última semana, essa semana, nós falamos sobre andar com Deus, né? Qual a importância de se andar com Deus. Como é andar com Deus? Nós até lemos esse texto aí. E o texto que a gente leu é o exato momento em que Deus chama Abraão, e fala: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. E Deus dá uma revelação maravilhosa para ele. E todo aquele que está buscando conhecer a Deus, Deus dá essa revelação para ele também. Eu lembro lá no Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você tem que haver uma revelação, você tem que ter um encontro com o Senhor. O Espírito Santo tem que abrir sua mente para você entender como é servir a Deus, o que é servir a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, eu quero que você fala para quem está do seu lado aí: anda na presença do Senhor, que a perfeição vem. É verdade. Glória a Deus. Agora, o que é andar na presença de Deus? Na igreja a gente caminha ao lado dos irmãos. Em casa caminhamos ao lado da família. Amém? E na igreja a gente anda na presença de Deus. Andar na presença de alguém, o que é que implica, irmãos? Implica um comportamento. Né? Por exemplo, você educou o seu filho, quem é pai também? Você que é pai, presta atenção. Você educou o seu filho maravilhosamente bem. Você ensinou para ele, pelo menos minha mãe, eu fui criado pela minha mãe. Meu pai já havia falecido, eu tinha 3 anos, quando eu praticamente não o conheci. Então minha mãe me ensinou muitas coisas. Sem ter muita instrução, ela me passou o conhecimento. E aquilo tudo que a gente aprende com os pais, com a mãe, com os nossos instrutores, o que acontece? O pai ensina o filho bacana, né? Ensina o comportamento, como andar, como tratar as pessoas. Aí ele vai para a escola, vai para a faculdade, vai para algum lugar. Ele começa a conviver com o amiguinho, com o colega. Quer ver? Coloca em 1 Coríntios 15:33, na versão King James. Aí acontece isso aí que o apóstolo Paulo diz: que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Daí o seu filho passa a conviver com os malas da vida, por assim dizer, pessoas não de índole muito boa, e tudo que ele aprendeu com o pai e a mãe, logo ele vai estar andando que nem os seus colegas. Você já viu acontecer isso? É ruim, não é? Mas acontece, porque a Bíblia diz que as más conversações, as más companhias vai corromper tudo aquilo que é bom. O mundo lá fora quer tirar. O mundo quer tirar de você a autoridade de ser pai. Você que é pai não tem autoridade sobre o seu filho mais. Porque a Bíblia manda: corrija teu filho enquanto é tempo. Mas sabe o que diz depois? Mas não chega a espancar ele ao tempo de morrer. Mas você pode deitar o cacete dele. É a vara mesmo. A Bíblia diz para não reter a vara. Pastor, você não pode falar isso. Mas foi assim que a gente aprendeu, não foi? Ninguém aqui saiu fora da linha porque levou a surra do pai e da mãe. Então, irmãos, o que eu preciso entender? Que eu preciso, para andar na companhia de alguém, eu preciso
certo comportamento. Porque, irmãos, não fazemos o que bem entendemos na presença do outro. Porque eu tenho que respeitar o limite do outro. O seu irmão tem direito, irmão, a sua esposa tem direito, o seu marido tem direito. Seu marido não é propriedade sua, a sua esposa não é propriedade sua. Ela é propriedade do Senhor. Mas o Senhor é bom, Ele nos deixa com liberdade. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Senhor, você tem liberdade para se alimentar da palavra e sair para conviver lá fora e não se contaminar, porque o que você alimentou aqui vai te garantir que você vai ter uma vida abençoada lá fora. Amém. Olha só o que o Salmo, eu quero que você tenha paciência um pouquinho. O Salmo 139, nós vamos ler quase que ele todo. Salmo 139, versículo 1. Olha o que esse salmo, se não me engano, esse salmo foi quando Davi cometeu um adultério com Batseba. Ele entendeu que Deus o conhecia e sabia tudo que estava no seu coração. Irmão, Senhor, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Aí que vem a parte boa. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, tu já a conheces, Senhor. Tu conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante. E sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Olha só, verso 9: se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa no Senhor. Amém. Sabe o que Davi estava dizendo, irmão? Ninguém se esconde de Deus. Ele é onisciente, tem ciência de tudo que acontece na minha mente, no meu coração, na minha alma. Ele sabe o que você pensa. Ele diz assim, olha, versículo 2, olha, ele conhece quando eu me assento, quando eu me levanto. A palavra nem chegou na minha boca, mas ele já sabe qual é. Porque ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo. E ele diz, só o Senhor esquadrinha por todo o meu andar. Só conhece tudo na minha vida. E ele fala, teu conhecimento é maravilhoso demais para mim. Irmão, se Deus sabe tudo, e vê tudo, e pode tudo, então por que eu não vou andar com Ele? Isso quer dizer que para mim andar com Ele, eu tenho que andar nas suas regras, e as regras de Deus estão aqui. Não está naquilo que você orou e sentiu, não. O sentido de Deus para mim é isso. Se você sentiu, mas não está enquadrado nisso aqui, não é coisa de Deus. Você está sendo enganado pelos seus pensamentos. Você está sendo enganado por alguma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que eu preciso andar com o Senhor. Deus falou, Abraão anda na minha presença, isso é perfeito. Amém. Isso quer dizer que nós podemos ser ou atingir a perfeição. Porque andando com Deus, se você anda com o seu colega, você se comporta como ele. Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Você passa a andar que nem os malas. Você já viu que tem uns caras que só andam todo esquisito?
Como diz o Tiago, diz, anda pegando a mala, anda todo esquisito. Logo seu filho está andando assim, porque está andando com má companhia. Logo, se você não cuidar da sua família, das companhias dos seus filhos, do que está vendo nas redes sociais, logo a coisa vai apertar para você. Cuide daquilo que Deus te deu. Os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos. Os pais estão deixando de ser pai. Pai não tem que perguntar para o filho o que ele quer. Você tem que se falar, isso aqui é melhor para você. Chegou, é maior de idade, mora na sua casa, as regras são as suas. Quer ser dono do seu nariz, pode levantar e chegar a hora que quiser, manter a sua casa, aluga uma casa, compra a sua casa e vai viver sua vida. Pastor, é assim? É. As más companhias corrompem. Vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar, mas eu estou pouco me lixando se você gosta ou não. Eu estou falando o que Deus está mandando. Na sua casa, seu filho que é solteiro nunca vai poder deitar com uma mulher lá dentro do seu quarto. Nunca, jamais. Você é servo de Deus. Você é filha de Deus. E Deus não aceita isso errado. Para mim levar minha esposa para a cama, eu tinha que me casar com ela. Eu dei um trabalho danado para construir uma casa. Mobilei ela, levamos ela no altar, fiz um compromisso diante do juiz, lá no cartório, fiz um compromisso diante do padre, eu era católico na época. Para depois, consumar a hora. Hoje as moças não estão se valorizando. Eu vi uma feminista falando isso. Sabe por que as mulheres estão assim? Primeiro chegou de conta, vai para a cama com o cara. Antigamente, para o cara levar a mulher para a cama, tinha que fazer tudo isso. Tinha que conquistar ela, dar uma casa mobiliada. Tinha que dar condições para ela viver. Hoje em dia não está muito fácil. As mulheres estão perdendo, estão se desvalorizando. Você anda na presença de Deus. Não deixe as más companhias te corromper. Filipenses 4,6 é um versículo que eu cito muito aqui na igreja. É um que eu tento colocar muito na minha vida. Porque aquilo que eu ando ansioso, e o crente, eu falei essa semana, servo de Deus não pode andar ansioso. Servo de Deus não pode ser ansioso. Por que, pastor, que eu não posso? Porque eu ando na presença de Deus. E o meu Deus é o Deus que tudo pode. Amém. Então eu tenho que orar e falar com Ele. Pastor, mas eu olho e não está fazendo nada. É porque ainda não chegou a hora. Quando chegar, Ele vai fazer. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graça. Essa parte final do versículo a gente quase não leva a sério. Coloca aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com o quê? Ação de graça. Você tem que ser grato pela vida que você tem, meu amigo. Estar diante de Deus é estar diante de. Isso quer dizer que eu estou diante daquele, eu estou diante de alguém, né? E não é qualquer um. E quem anda na presença de Deus, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ser como os deputados da nossa nação, como os ministros do Tribunal Superior da nossa nação, que foram eleitos, foram apontados para defender a nação. Chegando lá, eles pegam a Constituição e jogam no lixo. Tem crente que está jogando a Bíblia, que a Constituição federativa do céu, a Constituição para você entrar no céu é a Bíblia. É ou não é? A autoridade máxima é a Bíblia. O próprio Senhor falou isso. Ninguém pode ir contra a palavra, a não ser pela palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está falando dessa Escritura.
e é apta para corrigir, instruir e redarguir. Beleza, né? Então vou pegar, como diz Paulo, os meus desejos, as minhas ansiedades, eu vou colocar na oração. E eu vou orar para tudo aquilo que eu quero. E como é que eu sei que Deus vai me responder? Eu vi alguém falando essa semana, até concordei. Tem coisas que Deus que saem da sua vida, é porque não é a vontade de Deus que fique. Tem coisas que a gente perdeu, a gente chorou, lamentou, mas não era a vontade de Deus para você. Quando eu oro, eu devo entender que Deus vai me responder de muitas formas, e algumas formas que Ele tem a me tirar. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Para quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Para que serve o cajado? Para quê? Não era para amparar a ovelha? Para cutucar para ela andar mais rápido? Para puxar para ela não cair? Era para conduzir a ovelha. O cajado é para nos conduzir. Tem muitos caminhos, irmãos, que os caminhos de Deus não são os nossos. Está lá em Isaías 55:8. Os caminhos de Deus não é meu. O que eu penso não é o que Deus pensa. Entenda isso. Olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Está entendendo? O que Deus pensa não é o que eu penso. O caminho que eu sigo, nem sempre Deus segue. Tem muitos caminhos que Deus não vai com você. Você vai sozinho. Se eu falar aí, não dá para mim. Eu sei que lá em Jeremias 23:24, o Senhor mesmo diz: eu sozinho encho os céus e a terra. Não há um lugar nesse planeta, nessa galáxia, que Deus não esteja. Mas tem lugar que Ele não entra. Tem lugar que Ele não vai para te abençoar. Tem lugar que Ele não vai para te proteger. Ele só sabe. Ele sabe do que eu estou fazendo, daquilo que você está fazendo. Mas Ele não entra. Quando eu não digo não entra, você entender e compreender. Tem assuntos, irmãos, que Ele não pode participar. Deus não vai participar de alguns assuntos. Eu não posso deixar Deus em casa e ir para o trabalho. Eu não posso deixar Deus em casa e ir para a escola. O que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31? Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa. Qualquer coisa é o quê? Ir para a escola, trabalhar, jogar bola, brincar, conversar com um colega, com um amigo, estar lá no WhatsApp com alguém. Deus tem que estar junto. Deus tem que fazer parte. Quando eu digo Deus, é a palavra. Eu tenho que colocar a minha vida dentro da palavra. Então, nossos caminhos, na maioria das vezes, não é o caminho do Senhor. E quando eu entro nos meus caminhos, geralmente me leva a dor, sofrimento, tristeza, estresse, depressão. Está vendo quando você ficar sabendo do cristão, infelizmente, ficou sabendo que aconteceu algo de ruim com ele, por causa da depressão, estresse, desse tipo de coisa, é porque ele deixou o Senhor de lado e passou a olhar para o problema. Ele deixou o principal para olhar para as coisas. Eu preciso olhar para o Senhor, olhar para Ele, buscar nele, me agradar dele, me contentar com Ele. Eu busquei entender o Salmo 37. Lá o Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pega em Salmo 37. Lá o salmista diz um texto que muita gente, e eu mesmo, entendi errado por muitos anos. Salmo 37, verso 4. 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. A outra versão diz: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu achava assim: se eu agradar ao Senhor, Deus vai conceder tudo o que eu quero.
Muita gente pensa isso. Mas o sentido espiritual é: agrada-te do Senhor, e Ele vai ser a satisfação do seu coração. Você não vai precisar de mais nada. Tendo que comer, está alegre. Não tendo, está alegre. Morreu alguém, você vai chorar e lamentar a perda, mas você vai estar feliz porque você está na presença de Deus. Amém. É assim, pastor, é assim. Quando eu agrado o Senhor, Ele vai ser a minha alegria. É o que Paulo diz em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vou dizer de novo: alegrai-vos, pessoal. Veja o que o Senhor diz lá em João 15, versículo 1 e 2. Eu sei que todo mundo conhece isso aqui. Eu sei que você conhece esse verso. Cristo diz: eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Entenda uma coisa: Jesus era contra o homem, Ele era o Filho de Deus. E Ele disse que Ele era a videira, nós somos os ramos. As varas que cessam de dar fruto, vamos entender assim, os galhos que cessam de dar fruto. Que em casa, eu falei, tem uma laranjeira aqui na igreja, e alguns galhos começou a secar. Isso quer dizer que a vida, a seiva da vida que vem lá do tronco não está chegando até ela mais. Alguma coisa aconteceu que a seiva da vida, que o espírito de vida, por assim dizer, não chega até aquele galho mais. E para nós, a pessoa já não tem fé, a vida que vem da fé não tem mais. Essa fé promove perseverança. Então essas pessoas secam, não tem vida mais. A seiva da vida da árvore, da videira, não chega até elas. E para dar fruto, não dá para dar fruto sem estar ligado na videira, tá? Dá para um galho produzir sem estar na videira? Dá para um galho produzir manga sem estar na mangueira? Não. Então por que muitos cristãos não dão fruto? Porque estão na igreja, mas não estão enquadrados em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ramo sem a videira não produz. Eu te pergunto: você está produzindo fruto? Ou será que você está ligado na videira? Tem videira que é bonita. Irmãos, a videira tem algo que é diferente. A videira, se eu não me engano, é a única planta, pelo menos quando eu tinha aqui em casa. Videira é aquela que produz figo, não é? Ou não é? É a única. Não, videira produz árvore, né? Produz a uva. Eu confundi. Mas a videira que Cristo disse aqui agora, aquela figueira, eu confundi figueira com videira. E eu quero te mostrar que a figueira, lembra que Cristo chegou para comer o fruto da figueira e ela não tinha? Porque a figueira é a única planta que o que vem primeiro é o quê? É o fruto. O fruto nasce, em seguida, automaticamente nasce uma folhinha para cobrir aquele fruto. É uma coisa maravilhosa. O cristão, ele é uma figueira. Interessante que a figueira dá fruto o ano inteiro. Se tiver água no pé. Você que é cristão, você tem que estar ligado na videira. Porque a videira, como nós sabemos, ela vai até muitos metros de distância. Fica muito longe. Tem crente que ele precisa entender, você tem que estar ligado no Senhor. Lá em Marcos capítulo 5, no versículo 25 a 34, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, como nós sabemos, gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens com os médicos, e cada vez, quanto mais ela procurava medicina, mais doente ela ficava. Determinado dia, diz a Bíblia, que ela ficou sabendo que um homem chamado Jesus de Nazaré estava passando naquela cidade onde ela estava.
E diz a Bíblia que ela se esforçou. Ela falou: se eu apenas tocar no seu manto, eu vou ser curada. Ela não perdeu a oportunidade. E essa mulher, ela tinha uma doença incurável. Ela não podia nem tocar nas pessoas, porque quem tinha fluxo de sangue, se tocasse no judeu, ficava impuro. Falou: eu vou tocar só no manto dele. Bem na hora, bem na barra do manto dele. Mas eu vou ser curada. Ou seja, ela não perdeu a oportunidade de encontrar com o Senhor. Tem gente que está perdendo a oportunidade. Lá em Lucas 6,12, diz que naquele dia, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Em Cristo havia poder para curar. E nesse mesmo capítulo você vai ver que havia muitos enfermos naquela região. O Senhor curou todos. Todos que foram até Ele foram curados. Sabe por que essa mulher foi curada? Porque ela procurou se aproximar de Cristo. Jesus estava se deslocando lá para a casa de Jairo a fim de orar para a filha dele. Você precisa entender e você precisa acompanhar o Senhor. Você tem que caminhar com Ele. Você não pode perder a oportunidade. Não podemos começar o dia com uma bela oração, cheio da graça de Deus. Falar assim: eu sou filho, e agora eu vou trabalhar. Lá em casa, lá no serviço, reclama, xinga, murmura. Você chega em casa, vai comer, faz aquela oração rapidinho. Ou nem ora. Só ora agradecendo depois. Volta para o seu trabalho, só vem para o culto à noite. Irmão, não é assim que funciona. Colossenses 3,17, o Senhor é bem claro. Tudo que fizer palavra, ação, fazer em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, devem ser pautadas no nome de Jesus. Diz em Colossenses 3,17. Então, mas em tudo que eu vou fazer, o Senhor precisa estar comigo. É ou não é? A minha esposa não vai comigo para todo lugar. Eu saio, ela fica aqui. Mas o Senhor vai comigo por onde eu for. E o que me impede de fazer coisa errada é o Espírito Santo que está em mim. É aquilo que o Senhor vai falando conosco. Quando eu digo minha, é todo mundo, tá, irmão? É todo mundo. Os irmãos não entenderem. Nós somos seres humanos. E o Espírito que age em nós é o que nos mantém de pé. Lembra que Deus falou para Zorobabel? Não é nem por força, nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu tenho que insistir na presença de Deus. Eu tenho que fazer tudo para andar com Ele. Eu preciso me alistar no exército do Senhor. Eu preciso, então, orar e dar a mão para o Senhor e falar: Senhor, caminhe comigo. Ou então fazer que nem Davi: Senhor, então segura em minha mão para que eu não tropece e caia. Aí depois que eu seguro na mão do Senhor, eu vou cuidar da minha família, do meu trabalho. Você tem parentes, irmãos que precisam de você, você ajuda lá no seu trabalho. Você vai para onde você for, o Senhor tem que ir com você. Sabe por quê? Marcos 16 diz: estes sinais vão acompanhar quem crê em mim. Esses sinais vão acompanhar eles. Em meu nome falaram novas línguas, pegarão serpentes. E se alguma coisa beber mortífera beber, de modo algum fará. E por sobre alguns enfermos, eles serão curados. Sabe por quê? Porque nós somos servos. Você precisa entender uma coisa. Nós estamos quase chegando no final. Eu quero resumidamente dizer para você: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nem sempre o que eu penso é o que Deus pensa. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. O próprio Cristo, quanto ser humano, a oração que ele orou no monte: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não faço quando eu quero, mas sim como tu queres. Estava ensinando para nós: olha, nós precisamos entender que nós somos ser humano, temos que estar na disposição de Deus. Nós temos que estar na dispensação do Senhor. Ninguém se esconde de Deus.
Ninguém consegue fugir da sua presença, porque Ele está em toda parte. Amém? Tudo que você faz, Ele sabe. Davi vai além, ó. A palavra nem chegou na minha boca, só oração, velho. Sua esquadrinha, tudo dentro de mim. Amém. Nem tudo que eu desejo é desejo de Deus. Nem todos os meus sonhos é sonho de Deus. Tem muitos caminhos que Deus não vai comigo. Ele não vai. Ele não concorda com o que eu faço. Tem muitas coisas que nós fazemos que nós entristecemos o coração de Deus. Então, não deixe Deus em casa ou na igreja. Deixe Ele te acompanhando em todo, por onde você for. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu gosto do livro, né? Estava pensando em relê-lo novamente. Que é em seus passos que faria Jesus. Você precisa entender. Determinada cidade, que terminar com essa resumo desse livro, com a resenha desse livro. Determinada cidade, uma igreja pequenininha, fez um compromisso. Vamos ficar 30 dias. Não vamos fazer nada, nem comer, nem beber, nem trabalhar, nem ir para a escola, sem perguntar. O Senhor faria o que eu estou fazendo. E no desenrolar a coisa foi se multiplicando. Deus foi agindo de uma tal maneira, a santidade aumentou de uma maneira poderosa, porque as pessoas começaram a se preocupar com a vontade de Deus, não com a sua. Muitos tiveram que pedir conta do trabalho, muitos tiveram que abandonar muita coisa que fazia, porque não era a vontade de Deus. Então faça isso. Questione a sua fé hoje. Vamos ficar em pé.